Olá, meus caros. Tô aqui novamente depois de um longo tempo sem trazer nenhum conteúdo. Eu decidi aqui voltar com o canal e eu vou trazer aqui como conteúdo de volta um conteúdo, né, de ensino superior, cálculo 1, aqui com a prova de 2019, primeiro período. É isso mesmo. Prova é a P1, né? Então tá, a primeira é cálculo justifique caso não exista cada um dos limites. Então, uma questão clássica aí de limite. Então tá. A primeirinha aqui, letra A, é o seguinte: quer saber o limite, caso exista, né, de um mais x ao quadrado vezes e elevado a menos x ao quadrado. Só que, só lembrar da notação, quando a gente tem esse menos no expoente, a gente realmente vai parecer que inverte, né? E é isso que a gente vai ter que fazer. Vai ser o inverso dele, beleza? Então o inverso dele seria um sobre e elevado a x ao quadrado, que é o que temos aqui. Quando, né, essa expressão toda, quando o x tende a mais infinito, ou só representa assim. Beleza. Olha só, vamos analisar cada parte da fração, né? No numerador, colocando um x muito grande, a expressão se torna muito grande. Então, definição aí de limite no infinito sendo infinito. E colocando um x muito grande na expressão de baixo, a gente encontra uma expressão de valor, né, numérico muito grande. Então, os dois vão tender a infinito. Então, a gente tem uma indeterminação. Aqui infinito e aqui infinito também. E quando isso acontece, a gente pode usar a regra de L'Hopital, que diz o seguinte, que quando a gente tem uma determinação do tipo zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, eu tenho quase certeza que são só essas duas, acho que não tem outra possibilidade. Quando exatamente essas duas condições acontecem, uma ou outra, né, você vai encontrar o limite equivalente derivando o numerador e derivando o denominador. Beleza? Então vou derivar por parte de cima, né, o numerador. Aplicando a regra da soma, né? Vai separar, vai ficar a derivada de um com uma constante então zero, mais a derivada de x ao quadrado, que aí é a derivada clássica 2x sobre essa derivada aqui, que é uma função composta, né? Já que seria a função original elevada a x, e aí então aplico nela a função x ao quadrado. Então, regra da cadeia, vai ficar o quê? A derivada de e elevado a x aplicando x ao quadrado, só que a derivada de e elevado a x é e elevado a x, então vai ficar exatamente a mesma coisa, vezes a derivada da segunda função, ou seja, a derivada de x ao quadrado, que a gente já sabe que é 2x. Beleza? Como a gente está analisando valores muito grandes de x, né, valores tendendo ao infinito, significa que está pouco se importando para zero. Então, essa expressão aqui não vai ter determinação nesse caso. Logo, é, no x igual a zero, né, porque esse caso a gente não vai analisar. Então, a gente fica com o limite de x tendendo a infinito de um sobre e elevado a x ao quadrado. Considerando que a gente já viu aqui essa expressão, vai entender a infinito, então a gente teria um sobre um número absurdamente grande que dá zero, beleza? Então a primeira aí é zero. A segunda é o seguinte: limite de raiz quadrada de x ao quadrado mais 3 menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 3 quando x tende a menos infinito. Cara, quando você tá trabalhando com radicais nesse tipo assim, é, você tem um radical e tem um outro, beleza? Ou às vezes você não, tem um radical, sei lá, aqui tem um e tal. Você consegue tirar, né, esse radical usando a diferença de quadrados, né? Usando a fórmula de diferença de quadrado. Seria o quê? Né? Se a gente tem x mais y vezes x menos y, isso é x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza? Só que nesse caso, ó, a gente tem essa expressão. Então a gente vai ter que multiplicar por essa.
Só que para eu fazer isso, eu tenho que manter o quê? A expressão exatamente igual. Então, ao mesmo tempo que eu vou ter que multiplicar essa expressão, eu vou ter que dividir essa expressão. Então, como é que vai ficar? Vai ficar essa expressão aí. Eu vou colocar aqui, vai. X ao quadrado mais 3 menos x quadrado de x ao quadrado menos 3x mais 3 vezes x ao quadrado mais 3 mais x ao quadrado menos 3x mais 3. Beleza? Essa daqui é a parte que eu multipliquei agora, certo? E para manter a igualdade, eu vou ter que dividir esse valor. Beleza. Isso daqui vai retornar isso. Então vai ser essa expressão ao quadrado, beleza? E essa expressão ao quadrado. Só que tem uma coisa interessante que vocês vão ter que ver aqui, que possibilita eu não ter que trabalhar com módulo. Porque a princípio, e é importante vocês sempre prestar atenção nisso. Quando eu faço, por exemplo, raiz de x ao quadrado, a resposta correta é módulo x. Só que por que que a gente não vai ter que trabalhar com módulo nesse caso? Porque essas expressões, essa e essa, são positivas para todo x. Essa é meio óbvio, né? Porque o valor mínimo aqui seria 3, certo? Qualquer outro vai ser maior do que 3, certo? Você pode analisar pelo discriminante e ver que não tem nenhuma raiz, logo, é, ou ele é totalmente negativo ou totalmente positivo. Aí você vai analisar o y do vértice, que vai estar acima do eixo x, logo sempre positivo. E aqui é a mesma coisa, que o discriminante ficaria 9 menos 12, negativo, então também em todo o domínio a função vai ter imagem positiva nesse caso. Logo, o módulo é inútil aqui, né? Beleza? Então por isso que não precisa trabalhar com módulo nesse caso. Mas se fosse um outro caso onde a função dependeria do x para saber se era ou não positivo, você tinha que botar módulo, tá? Mas nesse caso não precisa por causa disso, certo? Então eu vou colocar aqui ao quadrado, né? Sem precisar de módulo, como eu já explicado, menos fazendo distributiva ficaria menos x ao quadrado mais 3x menos 3, certo? E essa expressão aqui toda de novo. Tá, essa é a dessa um aí, né? É mais dificultada, né? Isso aí, nem existe isso daí. Mais trabalhosa. Tá, vou simplificar o que dá aqui. Vou botar com outra cor. Sobra 3x, né? Tá bom. E agora vamos fazer um mecanismo muito interessante. Só que, olha só, mais uma vez tem que tomar cuidado, porque são valores é, extremamente grandes, só que negativos, né? Ou seja, tem um valor absoluto muito grande, porém tem valor negativo. Beleza? Essa é a ideia de x elevado a menos infinito. Eu vou colocar dentro desse radical e desse o x ao quadrado da evidência. Então ficaria o quê? Né? 1 mais 3 sobre x ao quadrado. Caso você não consiga ver isso, você pode fazer distributivo e ver que chega no exato mesmo lugar. Opa, aqui é radical de separado, né? E aqui vai ficar também 3x mais 3x ao quadrado. Tá bom. Agora eu vou ter que ir na outra página aqui. A gente tem x ao quadrado, né?
Se a gente analisasse pelo padrão do ensino médio, a gente sempre falaria que tiraria da raiz e acabou, não. É aquele mesmo esquema que eu falei. Quando você tem essa questão, você tem que tirar o valor no módulo. E agora importa, já que x é um número negativo. Então, lembra da definição de módulo. O módulo x vai ser menos x, se x for negativo. Porque senão estaria dizendo que uma raiz tem valor negativo. Imagina, se a gente bota, por exemplo, menos um. Aí fala que seria menos, sei lá, colocou aqui, ficaria menos um vezes essa expressão. Aí você estaria dizendo que essa expressão, uma raiz quadrada é negativa, o que é um absurdo a nível de número real, né? Beleza? Tá, só para dar um contexto porque o rigor matemático é importante. E você tem que lembrar, porque senão vai chegar absurdos matemáticos. Infelizmente, os professores não falam isso. Você simplesmente acha isso baboseira. Então, seria o quê? 3x sobre... Aí tem x ao quadrado aqui que eu vou fazer. Mesmo esquema, vai ficar módulo x vezes a expressão que sobrou. 1 mais 3 sobre x ao quadrado. E a outra mais módulo de x vezes 1 mais 3x, né? Não, opa. Menos 3x mais 3 sobre x ao quadrado. Tá bom. E aqui já dá pra saber o que vai acontecer, né? Isso daqui, por ser negativo, vai se tornar menos x. Beleza? Então, já podemos simplificar. Aqui, né? Já que tá trabalhando com um valor muito grande negativo, o zero não importa. Essa expressão vai tender a que valor? A zero, certo? Isso vai tender a zero. Tá, essa cor tá ruim. Beleza? 3 sobre um número muito grande, zero, que seria o quê? 3 sobre um número muito grande, porém negativo, também zero. E aqui, 3 sobre um número muito grande, zero, tá? E não tem ambiguidade, porque isso daqui, independente se você está analisando mais ou menos positivo, vai dar zero, beleza? O limite, claro, está analisando... A gente não pode, na essência, fazer isso. O certo seria a gente, tipo, usar todas as propriedades e ir desfragmentando. Seria, tipo, analisar, né? Usa quociente, aí desfragmenta, e depois vai usar a regra, né? Que é que uma raiz que é o limite de uma função tendendo de uma raiz é a raiz do limite da função, né? Essa daqui, ó. Sei lá, limite de raiz de f de x quando x tende a A é raiz quadrada. Caso não obrigatoriamente quadrada, né? Mas dando só um exemplo. De f de x quando x tende a A. Essa você teria que aplicar aqui, fazer todas as simplificações. Por que a gente não faz? Porque é extremamente trabalhoso. E quando a gente chega no momento onde a gente está trabalhando com x tendendo ao infinito ou menos infinito, e a gente tem só essas condições, quando você expandir obrigatoriamente, você vai encontrar zero para todas elas. Beleza? Então vai ficar como? Vai ficar limite. Não quer dizer que a gente nem vai trabalhar mais com limite, porque hoje é aplicar todas as propriedades. Então ficaria 3 sobre menos raiz quadrada de um menos um menos raiz quadrada de um menos um 3 sobre menos 2 menos 3 meios. Então aí tá B. Tá? Se você estivesse fazendo sozinho, você faria bem mais rápido, só que eu tô explicando cada etapa, né? Aí você pode parecer
É mais difícil, mas não é não, tá? É interessante, ó. Então vai ser o quê? O limite de x ao cubo vezes cosseno x sobre, opa, 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos 10. Usando estratégia de resolução, quando a gente tem trabalhando com x infinito e não tem nenhum radical, como a gente teve no caso anterior, opa, é clássica a questão de você dividir pelo, pelo expoente de x, né? Pelo x elevado ao maior grau que vamos ter na expressão de baixo, né? No polinômio de baixo, quando é uma função desse tipo. Então eu teria que dividir tudo por x à quarta, certo? Aí como é que ficaria? Dividindo tudo por x à quarta? Tá, isso é uma estratégia de resolução, tá? Isso aqui não é nenhuma propriedade nem nada. Isso aqui é simplesmente estratégia de resolução. Quando a gente tem x tendendo ao infinito ou menos infinito, a gente tem funções polinomiais no numerador e no denominador. Isso é simplesmente estratégia. Dividindo tudo por x à quarta, aqui ficaria o quê? X ao cubo sobre x à quarta embaixo, né? Então, ficaria x, né, no denominador. Então, ficaria assim, cosseno x sobre x, certo? Sobre, opa, nossa, sobre o quê? 3x à quarta sobre x à quarta, 3, 2x ao quadrado sobre x à quarta, 2 sobre x ao quadrado, e aqui menos 10x sobre x à quarta. Aplicando a regra do quociente, vai ficar o quê? Limite de x tendendo a infinito de cosseno x sobre x. Claro que eu estou fazendo isso é, tendo a certeza de que existe esse limite, tá? Porque eu não posso usar a regra do quociente, né? Eu não sei se a regra do quociente se pode falar assim nos limites, né? A propriedade do limite do quociente, né? Deve ser. Sobre o limite, né? Isso eu tô fazendo porque eu sei que isso aqui existe, tá? Se eu não tenho certeza, eu vou ter que fazer como teste, tipo, e verificar no final se todos existem e aí tá justificada a minha passagem. Então tá, aqui vai tender a zero. Deixa eu mudar a cor. Aqui também vai tender a zero. Então a expressão de baixo vai ser 3, né? Simplesmente. E a de cima eu vou provar agora. Cosseno x obrigatoriamente vai ter entre menos um e um. Só você lembrar do ciclo trigonométrico, né? São os valor mínimo e valor máximo. Se eu dividir tudo por um sobre x, considerando que a gente está trabalhando com valores muito grandes positivos, não precisamos nem trabalhar com inverter ou não a inequação, porque é um valor positivo. Se multiplicou o valor positivo todos os lados da inequação, isso se elas tiver se ela for simultânea, que nesse caso, não vai acontecer nada. Vai se manter multiplicando sobre x nos três, né? Nesses três expressões aqui ficaria menos um sobre x é menor ou igual a cosseno x sobre x, que é menor ou igual a um sobre x. Agora, aplicando o limite em menos um sobre x e limite em 1 sobre x, quando x tende a infinito, isso aqui tende a zero. Pera aí. Isso daqui também vai tender a zero, certo? Porque é um número muito grande, certo? Um sobre um número muito grande vai tender a zero, isso aqui, menos um sobre um número muito grande vai tender a zero. Logo, pelo teorema do confronto, o limite de cosseno x sobre x, quando x tende a infinito, só pode ser zero. Então, essa expressão aqui toda vai dar zero. Logo, temos zero sobre 3, que obviamente é zero. E aí termina então a questão explicando o passo a passo.
Beleza? Então, letra A já foi, letra B já foi, letra C também. Espero que vocês tenham entendido. É isso.